E aí, senhores, tudo bom? Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre o CityGo e quais as vantagens que a gente tem em jogar o CityGo de uma mesa, no caso de 9 ou de 6 players em alguns sites, e tem site até que são em 10 players ou 5 players, mas sempre uma mesa e CityGo, certo? Também acho importante frisar aqui que a gente deve dar preferência para os jogos de velocidade regular e não para os que são turbo. Principalmente para quem está começando a jogar. Por um motivo simples, que é a variância. No turbo a variância é muito maior. No turbo e no hiperturbo. Então, e tem várias vantagens, eu já vou falar para vocês, do jogo regular em relação ao turbo. Principalmente para quem quer aprimorar o jogo e quer fazer o bankroll. Tá? Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser focado no regular de 9 players ou 6 players, ou tem sites até que são 10 players ou 5 players. Mas a maioria 9 players e 6 players. Uma mesa só. CityGo, certo? Então vamos lá. A primeira grande vantagem é a variância, que é muito pequena. Então a variância ela é muito menor do que MTTs ou até CityGos de 180 players, que já são MTTs, né? Ou 18 players, que são duas mesas também. É um jogo que tem muito menos variância. Se vocês olharem os gráficos dos jogadores regulares dessas mesas, vocês vão ver que a variância ela é muito menor. Então o fator sorte ele influencia muito menos, certo? É um jogo que a técnica ela fala muito mais no curto prazo do que a sorte. Então esse é o primeiro fato. E o fato da variância ser pequena, por que é tão importante no início? Por vários motivos. Primeiro, um bankroll menor. Então você precisa de um caixa menor, um investimento menor, certo? A parte psicológica também, para quem está começando, que às vezes toma muita bad, apanha, não consegue fazer o bank crescer, vai sofrer muito mais em MTTs do que, por exemplo, nesses sits. Porque esses sits você vai ver mais o resultado, certo? Então o primeiro motivo é essa variância menor. Outra coisa muito interessante é que são jogos rápidos. Então são jogos, o Six Max, por exemplo, demora em torno de 50 minutos. Ou com 9 players, demora 1h e pouquinho, 1h20. Então são jogos mais rápidos. E sendo muito mais rápidos do que os MTTs, a gente consegue fazer um volume maior. E por que é tão importante fazer um volume maior também nesse início aí, para quem ainda não é lucrativo, ou para quem ganha muito pouco, ou está sempre ali no 0 a 0? Por que é legal você fazer mais volume? Porque você diminui mais uma vez a variância. Então, por exemplo, 1000 jogos de CityGo regular, Six Max, por exemplo, dificilmente você vai perder dinheiro se você jogar com a estratégia certa. Muito dificilmente. 1000 jogos já é uma amostragem muito boa. Nos MTTs, por exemplo, 1000 jogos não é uma amostragem tão grande assim. É normal você jogar 1000 jogos e perder, mesmo jogando bem. Então, o que acontece? O longo prazo ele é muito mais próximo nesse jogo, no caso no CityGo de uma mesa. E além disso, é muito mais fácil de você fazer 1000 jogos, porque um jogo demora, por exemplo, no Six Max, 50 minutos. Então, se você ficar 3 horas grindando ali MTT, num Six Max você consegue fazer 3 sessões. Então, você joga o triplo de volume. E aí você faz o que com a variância? Traz ela mais perto ainda, ou seja, ela fica muito menor. O longo prazo ele é muito menor nesse tipo de jogo. E isso também é muito importante para quem está começando. Certo? Então a variância, o fato de fazer volume, o fato de precisar de um investimento muito menor no bankroll. E aí tem uma série de vantagens que eu vejo no que diz respeito ao aprendizado. Por exemplo, tem muita gente que me procura para fazer o curso, para fazer o coaching, porque tem uma dificuldade enorme na hora que chega na fase final de torneios MTTs. Por quê? Porque não está acostumado a chegar ali toda hora. Então, quando o blind aperta, quando fica short, ou quando tem muito jogador short na mesa e ele está mediano, então o jogador ele não sabe dosar a agressividade dele, porque ele não está acostumado a chegar lá. Normalmente ele cai antes de uma FT, de uma mesa final, uma mesa semifinal, ele não está toda hora chegando lá. Então, quando ele chega lá, ele fica perdido, ele não sabe direito como jogar.
E é uma grande vantagem em você estudar e começar a praticar esses jogos de Six Max e de 9 jogadores. Por quê? Vou dar um exemplo meu estatístico, tá? 40% das vezes em que eu jogo Six Max, eu faço o heads up. Então aqui eu já cheguei até em outra vantagem. Eu jogo muito heads up. Então o que acontece quando você pratica muito o heads up? Você também se acostuma a essa fase do jogo. Então quando você chegar num MTT no heads up, você vai estar afiado para jogar esse heads up. No Six Max é comum eu chegar gigantesco contra um cara pequeno na fase de bolha e na fase de heads up. Pequeno contra um cara gigante, também nessas duas situações. Então você vai passando e vai ficando calejado por diversas situações que você começa a ficar acostumado na bolha. Toda hora você está na bolha ali. Então como que joga na bolha? Qual que é a agressividade? E se tiver um cara muito grande e um cara short stack e você está mediano? Então tudo isso você vai aprendendo, vai estudando e vai vivenciando. Aí quando acontecer isso no MTT, você já está acostumado, não é uma coisa diferente para você, que você vai chegar ali e você vai sofrer, não vai saber que decisão tomar. Então, para o aprendizado, eu acho fundamental passar muito por esse tipo de situação. Eu, por exemplo, eu fui regular de Six Max, depois fui regular de Heads Up. E eu, com esse número de 40%, vamos pegar aí um número de 20 mil jogos que eu tenho em Six Max, por exemplo, eu tenho 8 mil Heads Ups. Então, quando eu migrei para o Heads Up, o CityGo Heads Up, eu já estava acostumado a jogar Heads Up. E o Heads Up ele é muito importante e muito interessante para a leitura de oponente. Isso é muito legal você jogar o Heads Up, você chegar naquela fase, muitas vezes, para você treinar essa leitura. Porque ali tem muito jogo no regular, não no turbo, tem muito jogo pós-flop, é um jogo deep ainda ali. Na hora que não é chove toda a mão, você tem muito jogo pós-flop quando chega no Heads Up. E aí você vai toda hora estar analisando que mão que o cara tem, se ele sobe toda hora, tribetar ele pré-flop, chovar, de repente um 4-bet chove. Então você começa a ter situações que você depois no MTT, quando você chegar numa FT, ou entre os 3, 4 jogadores, você já vai estar acostumado com aquele tipo de situação, se você quiser migrar depois para o MTT. Entendeu? Mas eu acho que é um aprendizado muito grande, joga-se muito pós-flop, principalmente na mesa Six Max. Desculpa, na mesa Six Max, a gente joga muito pós-flop, que é uma mesa mais solta. Então trabalha muito range, definir range dos caras, como jogar esse pós-flop, a parte matemática, como agir, quanto eu tenho de chance se eu definir já o range dele, o que eu preciso acertar para ganhar dele, então qual é a minha chance matemática e eu jogo como. A parte de agressividade, quando está na bolha, quando tem 3, o Six Max paga para 2, ITM são 2, como agir ali, e como agir ali para chegar no final e cravar, porque o primeiro lugar é muito importante, assim como os torneios, os MTTs, pagam bem lá na frente. No MTT você não joga para ficar lá em 20º, 25º, 30º, você joga para cravar a parada. Então, tem essa vantagem também, você vai ficando calejado, vai aprendendo, é muito mais fácil. Outra coisa interessante, eu falei do volume, por exemplo, tem gente que quer jogar MTT durante a semana, mas não dá. Porque o cara tem ali 1h30, 2 horas para jogar, e não dá tempo, o cara acaba não jogando. O CityGo você consegue jogar. Então, se você tem segunda, terça, quarta e quinta, 1h30 para jogar, por exemplo, você consegue fazer sessão todos os dias. E aí também o seu volume fica maior, porque você jogou todos os dias. Você treina mais, você está jogando todos os dias, está estudando. Praticar é fundamental. É óbvio que fazer o coaching é fundamental, aprender, estudar, né, é fundamental, você ali está aprimorando o seu jogo, mas praticar também. Tem que praticar muito, tem que treinar muito, é o treinamento. Então você consegue, você tem mais facilidade. Outra coisa interessante do CityGo, você tem de manhã, você tem à tarde, você tem à noite. Tem a hora que você quiser. Com a mesma modalidade, com o mesmo buy-in, a mesma estrutura, tudo igual. Então, eu tenho certeza que para quem está começando, ou para quem ainda não é lucrativo, para quem quer evoluir no jogo, o CityGo de uma mesa ele é espetacular para acelerar esse processo e junto com isso começar a crescer o bankroll. Então, e acho até que muitos jogadores, como aconteceu comigo, por exemplo, nem saem muitas vezes depois do CityGo por essas vantagens que você tem.
a variância é menor, o fato de ter qualquer horário, né? Isso eu acho muito interessante também. Se quer jogar de manhã, você joga à tarde, você joga à noite, a hora que você quiser. A questão de volume, de você conseguir fazer um volume maior e aí diminuir essa variância também. Então são vários os fatores que são muito interessantes no CityGo. E para quem está começando, mais ainda. Que é essa questão de estudar, de você jogar muito fase inicial, intermediária e fase final. Então você vai estar acostumado ali, vai estar treinado em todas as fases do jogo. Então eu acho muito interessante o CityGo. Para quem está começando, eu já falei aí, tem até mais vantagens aí, que se eu parar para pensar eu vou falar para vocês, mas essas aí que eu falei acho que são as principais, certo? Então é isso, o coaching está bombando, muita gente fazendo, graças a Deus. Eu vou aproveitar aqui até esse vídeo para falar um pouquinho, coisa rápida, que é o seguinte, o coaching que eu dou não é vídeo. É legal vocês estudarem por vídeo, mas não tem nada a ver com o coaching que eu ofereço. Que o aluno está comigo, acompanhando eu jogar, eu tiro todas as dúvidas para ele, é ao vivo, é uma aula personalizada para ele, não é uma coisa gravada igual para todo mundo. Cada aula é uma aula, certo? Então eu tiro todas as dúvidas, desde a primeira até a última aula, e são muito interessantes como as aulas mudam e evoluem. Então a primeira aula teórica, muito bate-papo, explico esse lance do CityGo, mostro o gráfico de um monte de cara, mostro modalidades diferentes. A gente fala muito, fala da parte matemática, fala toda a parte teórica nessa primeira aula. A segunda aula, o review que eu jogo, é um review de um jogo meu, também é legal porque a gente revê mão, eu explico o raciocínio, valor de aposta, por que foldou, por que tribetou, tudo certinho, de acordo com os oponentes também, o que é muito importante. A terceira aula, eu jogo ao vivo e o aluno me acompanha, e tudo eu e ele ali explicando para ele cada detalhe, certo? Não é aula em grupo com 10 alunos, que vira uma bagunça, é uma coisa diferenciada. Realmente é uma aula muito legal, e eu não vejo aí coisa no mercado parecida pelo preço que eu cobro. Até tem, mas por um preço muito mais caro. Então essa terceira aula também é muito legal. Que eu jogo ao vivo e explico cada ação para o aluno. Tem a segunda que é o review, que eu falei. Essa terceira que eu jogo ao vivo e explico cada ação para o aluno ali ao vivo, na hora. Leitura, como que eu faço no Sharkscope para saber como o cara joga, uma pré-análise. E aí como que eu vejo na hora e já defino o tipo de jogador que é. E aí a última aula, que é um review de um aluno. Certo? Então a gente pega um jogo do aluno e revê mão a mão, por que ele apostou, valor de aposta, quais situações que ele poderia de repente ter sido mais agressivo, questão de blefe, onde ele pode blefar, onde encaixa, onde não encaixa. Toda essa parte do jogo técnica e de estratégia, análise de stacks, tudo a gente vai ver do início do curso até o final. Então é personalizado, não tem aula igual, cada aula é uma para um aluno, certo? Então é isso que eu queria deixar para vocês aí. Claro que eu acho legal estudar por vídeo, sem dúvida nenhuma é legal, mas não tem nada a ver com coaching, com um professor, uma aula praticamente particular, né? Que o aluno vai te acompanhar, que o professor vai te acompanhar e vai te dar todos os toques, tirar os seus vícios, te ajudar em todos os sentidos. Então é isso, gente. Quem quiser ver mais informações do curso, do coaching, é só entrar no site www.elcampus.com e qualquer dúvida também inbox, que eu respondo assim que eu tiver uma oportunidade, tiver um tempinho. Vocês sempre mandam e eu procuro responder o mais rápido possível. Beleza? Então é isso e logo mais vou lançar mais vídeos aí do Pensando como um Pro, beleza? Um grande abraço e até mais.